Olá, pessoal! Hoje à noite a gente vai sobrevoar águas mornas e azul safira, logo ali na costa de Miami. O sol está se pondo, as nuvens estão coradas num tom de tangerina, e o ar, bem, ele parece quieto demais. Quase como se o oceano estivesse prendendo a respiração. Lá embaixo, navios de cruzeiro riscam o mar com trilhas brilhantes, e aviões cruzam o céu deixando linhas finas atrás de si. É lindo, tranquilo. E, estatisticamente falando, você provavelmente está seguro. Provavelmente. Porque agora você está entrando numa parte do oceano onde as pessoas desaparecem como meias dentro de máquina de lavar. Onde bússolas esquecem de apontar o norte, pilotos experientes murmuram coisas confusas no rádio e depois somem como se nunca tivessem existido. Um lugar onde cientistas, místicos e conspiracionistas participam do mesmo projeto coletivo, e ninguém chega ao final. Então, antes de se ajeitar aí onde você está, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora, abaixa as luzes, e vamos mergulhar juntos na jornada desta noite. Você está no comando de um avião pequeno, particular, voando num cruzeiro tranquilo sobre o Atlântico. O seu copiloto está cantarolando uma música dos Bee Gees e tudo parece em ordem. Lá embaixo, o mar se estende sem fim, e as Bahamas estão logo à frente. Mas entre aqui e ali, exatamente num triângulo imaginário com vértices em Miami, Bermuda e Porto Rico, é onde a realidade costuma dar defeito. Você está indo direto para o Triângulo das Bermudas. Esse nome mesmo, Triângulo das Bermudas, foi cunhado em 1964 por Vincent Gaddis, numa revista chamada Argosy. Um artigo com um pé na curiosidade e outro no sensacionalismo, recheado de histórias de navios que sumiam sem dar sinal, aviões que evaporavam do céu. Ele não inventou os desaparecimentos, mas deu a eles um nome estiloso o bastante para grudar. Mas muito antes disso, esse pedaço de mar já era esquisito. Em 1492, isso mesmo, o ano do Colombo, Cristóvão atravessou essa região e escreveu em seu diário sobre luzes estranhas dançando no horizonte e uma bússola que não obedecia mais aos céus. Ok, ele não tinha GPS, mas tinha alguma noção de onde ficava o norte. E naquela noite, a agulha apontava para qualquer lugar, menos para ele. Será que ele viu era uma aurora boreal fora de lugar, um meteoro rasante ou só o efeito colateral de dias comendo biscoitos duros e temendo cair da borda da terra? Mas o fato é, o mistério por aqui já vem de longa data. Você ajeita os controles e observa uma formação de nuvens se formando à frente. Estranho. Isso não estava no radar. O ar parece mais denso, mais pesado. Como se o próprio céu estivesse prestes a segurar o fôlego. E é aí que você se lembra, mais de 1000 vidas foram perdidas aqui no último século. E dependendo de quem você pergunta, esse número é bem maior. Porque nem todo desaparecido entra nas estatísticas. Às vezes, é só mais um barco que nunca chegou. Mais um avião que, bem, virou silêncio. E aí você pensa, será que é só coincidência? Afinal, o Triângulo das Bermudas cobre uma das rotas mais movimentadas do planeta. Faz sentido que acidentes aconteçam. Mas o problema é que muitos deles simplesmente não fazem sentido. Tem navio encontrado deriva, com comida servida na mesa e nenhuma alma viva a bordo. Rádios intactos, relógios parados, motores desligados com perfeição. Parece mais cena de teatro do que naufrágio. E tudo isso sem um único pedido de socorro. Um dos casos mais estranhos é o do navio Carol A. Deering, que encalhou em 1921 na Carolina do Norte. As velas estavam levantadas. O almoço na cozinha ainda quente. Mas a tripulação, desaparecida. Sem sinal de luta. Sem os botes salva-vidas. Nada. Como se todos tivessem levantado ao mesmo tempo e simplesmente sumido. E não foram só civis que desapareceram. O USS Cyclops, um navio da Marinha dos Estados Unidos, sumiu em 1918 com 309 pessoas a bordo. Até hoje, é o maior desaparecimento não combativo da história naval americana. Nenhum destroço. Nenhum sinal de socorro. Só um grande silêncio engolido pelo mar. Hoje, você pode até encontrar relatórios oficiais nos arquivos da Marinha. Todos frios, técnicos, mas no fim das contas, eles apenas dizem o que você já sabe: o navio partiu. E nunca voltou. O mais curioso, o triângulo tem um temperamento meio adolescente. Às vezes, é só mar e sol.
Outras, tempestades repentinas, falhas em instrumentos, campos magnéticos enlouquecendo tudo ao redor. Como se o lugar tivesse vontade própria. Como se, de vez em quando, ele simplesmente não gostasse de ser atravessado. Você olha pela janela e vê uma ilhota tranquila lá embaixo. Turistas tirando fotos, tomando sol, bebendo drinks coloridos com guarda-chuvinha. Totalmente alheios ao fato de que estão flutuando sobre um dos pontos mais sinistros do planeta. Parece até piada. Um paraíso com um lado sombrio. E aí entra o dilema dos cientistas. Muitos evitam o assunto, não por falta de curiosidade, mas porque a conversa sempre acaba do mesmo jeito. E os aliens? Ou meu primo passou por lá e voltou falando em código Morse. Fica difícil manter a seriedade quando a plateia chega com papel alumínio na cabeça. Mas você não está aqui por explicações, está? Está aqui pela sensação. Aquela coceira lá no fundo do cérebro. O mesmo arrepio que aparece quando você ouve passos em casa e sabe que está sozinho. O triângulo provoca exatamente isso. Um desconforto calmo. Um e se. E é por isso que você segue voando. Porque, apesar de tudo, há algo sedutor ali na frente. Algo que chama. Algo que, talvez, já tenha chamado você. O céu muda. Devagar. Primeiro, as nuvens perdem a definição. Depois, o azul vibrante parece mais fosco, como se alguém tivesse passado um filtro de Instagram com nome esotérico tipo Névoa dos Esquecidos. E você nem nota até perceber que não consegue mais ver o sol. Ele estava ali há 5 minutos. Agora, sumiu atrás de um véu sem direção. E o engraçado é que, mesmo assim, não escurece de verdade. A luz parece suspensa, sem fonte. Como se o tempo também tivesse parado para assistir o que vem a seguir. Você escuta o motor. Ainda está lá, firme. Os instrumentos funcionam. Mas o ar dentro da cabine, ele muda. Umidade grudando na pele, como se o triângulo estivesse estendendo uma língua invisível só para te sentir melhor. O copiloto solta uma piada, algo sobre voltar no tempo ou voar até outra dimensão, mas não parece tão engraçado quanto ele gostaria. Você sorri mesmo assim. Só para não pensar muito. Aliás, você lembra de um dos casos mais comentados sobre esse efeito tempo no triângulo. Bruce Gernon, um piloto experiente, em 1970, relatou ter sido engolido por uma nuvem em forma de túnel enquanto sobrevoava as Bahamas. Lá dentro, os instrumentos enlouqueceram. Quando saiu daquilo, ele estava 100 quilômetros à frente do que deveria, como se tivesse saltado no tempo. Em segundos. Sem explicação. Décadas depois, ele ainda insiste que viveu aquilo. E francamente, quem é você para duvidar? Até hoje é debatido se o caso de Gernon é só erro de navegação, ou se realmente há anomalias temporais na região. Alguns acham que é só papo de piloto empolgado. Outros apontam para distúrbios eletromagnéticos registrados por satélites. E há quem diga que a ionosfera ali simplesmente não funciona como deveria. Mas ninguém prova nada. Só descrevem. Você atravessa uma camada de nuvens mais densa e sente a vibração sutil do avião mudar. Não é um sacolejo ou turbulência. É como se você estivesse entrando em outro tipo de ar. Um mais grosso. Como nadar numa piscina de xarope. Lá fora, por um instante, você vê algo. Uma forma distante, redonda, metálica talvez. Mas não está se movendo. E assim como apareceu, ela desaparece. O copiloto não viu. Você pensa se deveria dizer alguma coisa, mas resolve guardar para si. Até porque, se for falar tudo o que vai ver aqui, vai precisar de um gravador. Aliás, falando em coisas vistas, já ouviu falar do caso do voo 19? É um dos mais famosos. Em 1945, 5 aviões da Marinha decolaram da Flórida para um exercício rotineiro. Todos experientes. Tudo programado. Eles voaram e começaram a se perder. A bússola de um parou. Depois a de outro. O comandante, no rádio, dizia frases como não sabemos onde está o oeste e tudo parece errado, até o oceano. E então, silêncio. Nunca mais foram vistos. Nem os aviões. Nem os homens. A Marinha fez buscas. Mandou um avião de resgate. Que também sumiu. Até hoje, esse caso aparece em livros, podcasts, canais de mistério.
E em todos eles, há aquela pausa dramática, e nada foi encontrado. Em 2009, pesquisadores encontraram destroços de aviões no fundo do oceano. Por um momento, acharam que era o voo 19. Mas ao analisarem os números de série, surpresa! Não era. Só outros aviões militares. Afundados. E esquecidos. O triângulo é pródigo nisso. Criar cópias, ecos, confusões. Você consulta os instrumentos. Tudo parece normal. Menos o altímetro. Ele está oscilando. Devagar, mas consistentemente. Como se o avião estivesse subindo e descendo em ondas invisíveis. Mas a sensação do corpo é de estar reto, estável. O que você acredita, o corpo ou o ponteiro? E se o triângulo não fosse um lugar, mas um estado? Uma zona de percepção, onde a lógica escorrega e a memória começa a fazer piada com você? Onde o tempo se estica como elástico velho, e a realidade vira aquele espelho de parque de diversões? Teorias existem aos montes. Desde correntes oceânicas complicadas, até bolsas de gás metano que sobem do fundo e fazem navios afundarem sem aviso. Uma dessas teorias propõe que existe ali uma anomalia gravitacional que distorce o espaço como um mini buraco negro. Soa absurdo. Sim. Mas estamos falando de um lugar onde barcos somem sem nem deixar bolhas. Lá fora, a visibilidade melhora um pouco. Você vê o oceano de novo. Mas agora ele está estranho. A água parece lisa demais. Sem ondas. Sem reflexo. Como um espelho líquido, perfeitamente imóvel. É bonito. E profundamente errado. Você sente aquela coceira na nuca. O instinto primitivo que já ajudou nossos antepassados a correr de onças ou evitar cogumelos venenosos. Ele está dizendo, alguma coisa está fora do lugar. E você começa a acreditar. A cabine está quieta demais. Você percebe isso quando o zumbido do motor começa a parecer um sussurro desconfortável no fundo da mente. O copiloto está distraído, olhando para o radar com uma expressão que mistura concentração e leve confusão, tipo quem vê um vídeo no YouTube de alguém fritando ovo com Coca-Cola. Ele franze a testa, dá um tapinha no painel. Você pergunta o que houve. Ele hesita. Acho que estamos fora da rota. Mas, não faz sentido. Claro que não faz. Nenhuma boa história no Triângulo das Bermudas começa com estava tudo nos conformes. Você checa o GPS. Ele ainda funciona, pelo menos, parece. Mas a posição indicada não bate com o mapa mental que você tinha da rota. Uma ilha aparece ali. Só que, segundo os registros, não deveria haver nenhuma ilha naquela parte do oceano. Pequena, meio fora de forma, quase tímida. E ainda assim, ali está ela. Como se tivesse brotado do mar só para te deixar desconfortável. Essa é a parte em que você começa a lembrar que o Triângulo das Bermudas é uma área cheia de ilhas fantasmas. Sim, literalmente. Ao longo dos séculos, navegadores relataram pedaços de terra que apareciam num dia e sumiam no outro. Algumas foram mapeadas. Outras, ignoradas por completo. Em 1882, por exemplo, um navio britânico registrou uma ilha que ninguém mais conseguiu encontrar depois. Ela até ganhou o nome, Ilha de Thompson. Sawyer nunca mais foi vista. Mas ainda aparece em alguns mapas antigos, como se dissesse eu existo, só não para você. Você decide sobrevoar essa ilha recém-surgida. Só um pouquinho. Nada de pousar ou fazer contato. Só ver de perto. A curiosidade é mais forte. E, sejamos sinceros, você já está imerso demais para fingir que vai seguir as regras. À medida que o avião se aproxima, a ilha revela detalhes estranhos. Árvores que parecem deformadas, como se o vento tivesse esculpido cada galho em ângulos errados. Rochas com brilho metálico, refletindo a luz difusa de forma incômoda. E, o mais inquietante, nenhum sinal de vida. Nenhuma ave, nenhum movimento na vegetação. Só silêncio. Um daqueles silêncios que tem peso, como se alguém segurasse o mundo no botão mute. Você lembra de outro caso esquisito, o do navio USS Cyclops. Em 1918, esse colosso da Marinha dos Estados Unidos, carregando mais de 300 homens, desapareceu no Triângulo sem deixar vestígios. Era um navio grande demais para sumir. Nenhum pedido de socorro. Nenhum destroço.
Nada. E, curiosamente, estava passando por uma área próxima à coordenada onde você agora observa essa ilha não registrada. Coincidência? Pode ser. Mas o triângulo adora esse tipo de coincidência com gosto de roteiro maldito. Você dá uma volta completa ao redor da ilha. O copiloto não fala nada. Ele só grava um vídeo com o celular. O que, claro, vai ser corrompido misteriosamente quando tentarem reproduzir depois. Aliás, o sinal já começa a falhar. Primeiro o rádio. Depois, a tela do GPS dá um flash branco e reinicia sozinha. Aquela sensação de controle, ou de ilusão de controle, escorre entre seus dedos como areia fina. Mas não há medo ainda. Só a leve ansiedade que acompanha todo bom mistério. Um tipo de encantamento desconfortável. Como assistir um documentário sobre cirurgias às 3 da manhã. Você não consegue parar. E então, no canto do mar, você vê outra coisa. Um ponto. Um objeto flutuante. Escuro. Pequeno. Um barco, talvez? Mas parece abandonado. Derivando lentamente, sem rumo. A ilha ficou para trás, mas o oceano continua com aquele tom de vidro opaco. Sem vento. Sem ondas. O motor ronrona, mas você tem a impressão de que o avião está se arrastando. Como se algo puxasse para baixo, como se o ar estivesse ficando mais denso. Você decide circular mais uma vez. Só para garantir que não está alucinando. E, nesse giro, percebe algo que tinha passado despercebido. Há estruturas na ilha. Ruínas. Parecem antigas, mas impossíveis de datar à distância. Algo como colunas partidas, pedras empilhadas, e, seria isso uma estátua? Deformada. Sem rosto. Mas nitidamente não natural. A mente começa a girar em espiral. Você lembra de uma teoria marginal, daquelas que só aparecem em fóruns de madrugada, e se as ruínas do Triângulo forem vestígios de uma civilização pré-histórica? Alguns acham que a Atlântida poderia estar ali. Sim, Atlântida, aquela. Platão descreveu a cidade perdida como além das colunas de Hércules, o que alguns interpretam como o Oceano Atlântico. A localização exata é debatida há séculos. Mas o Triângulo tem o tipo certo de mistério para encaixar numa narrativa assim. Claro, acadêmicos consideram isso pseudociência. Mas a imaginação não se rende tão fácil à razão. Especialmente quando você está voando sobre uma ilha que não deveria existir. Você respira fundo. Precisa decidir. Continua a rota, volta, ou tenta contato com alguém. A escolha pesa. O copiloto te olha como quem espera que o adulto na sala dê a resposta certa. Pena que o adulto é você. Você ainda não viu nada realmente inexplicável. Ainda não. Mas tudo em você diz que está a um passo disso. Como aquele momento antes de abrir uma porta antiga, onde só o cheiro que escapa já é suficiente para gelar a espinha. E você gira o manche. Porque é claro que vai mais fundo. Você mantém o avião em órbita ao redor da ilha por mais alguns minutos, mas algo dentro de você começa a dar sinais de que já passou da hora de ir embora. Não um medo direto, mas um incômodo quase físico, como um formigamento nas costelas que se recusa a passar. O copiloto parece mais calado do que nunca, e, por um momento, você percebe que ele está murmurando alguma coisa baixinho. Talvez uma música, talvez uma oração. Você não pergunta. Ninguém gosta de admitir quando está tentando negociar com o universo. Com um último olhar para a ilha, que, aliás, parece já ter mudado levemente de forma desde que vocês chegaram, você decide seguir adiante. Não exatamente de volta para a rota original, mas numa direção que deve aproximar vocês do espaço aéreo mais conhecido. Só que logo o céu começa a mudar. Não chove, nem venta, mas há uma névoa que se ergue do nada. Densa, acinzentada. Ela engole o horizonte, primeiro pelas bordas, depois pelo centro, até que o céu inteiro vira uma bolha opaca de umidade. A visibilidade cai de forma dramática. Você liga as luzes da aeronave, aciona o radar, mas ele responde com ruídos esquisitos, quase como interferência. Um padrão de ruído que parece ritmado. Como batidas. Como se fosse um código. Você se lembra de um caso famoso, de 1970. Bruce Gernon, um piloto experiente, voava com o pai e um sócio sobre o Triângulo quando viu uma nuvem em forma de túnel se formando à frente. Eles atravessaram e, segundo o relato,
desapareceram do radar por cerca de 10 minutos. Quando reapareceram, estavam a mais de 160 quilômetros à frente, como se tivessem pulado no tempo. Bruce jurou ter sentido distorções na luz, como se estivessem dentro de um campo eletromagnético. O caso foi estudado por anos, mas nunca explicado de fato. Será que o relato foi exagerado ou teve algo sobre os campos atmosféricos naquela região que simplesmente não entendemos? Mas a história está documentada. E agora, ao ver essa névoa te envolver, você começa a entender por que ele nunca conseguiu esquecer. A sensação dentro da cabine muda. O ar parece mais grosso. Os sons, abafados. O copiloto começa a reclamar de pressão nos ouvidos, como se estivessem descendo rápido, mas vocês estão em altitude constante. Então, do nada, o rádio chia. E uma voz entra. Fraca, distorcida. Você não entende o que diz, mas tem certeza de que não é interferência natural. Tem ritmo. Tem intenção. Tem idioma. Parece inglês, mas os fonemas estão fora de ordem, como se alguém estivesse imitando a fala humana sem realmente entendê-la. Você tenta responder. Mas, claro, não há resposta. No mar, lá embaixo, algo se mexe. Pela primeira vez em horas, você vê movimento na água. Ondas circulares, se formando como se algo muito grande estivesse subindo à superfície. Só que não sobe. Apenas deixa a água se agitar, e depois tudo volta ao normal. A superfície plana como vidro. E você se pergunta, o que há ali embaixo? Você lembra de uma curiosidade que viu em um artigo obscuro. O ponto mais profundo do Oceano Atlântico não está longe dali, a fossa de Porto Rico. Um abismo de mais de 8.000 metros de profundidade, escuro como a ausência de tempo. Alguns teóricos sugerem que há bolsões magnéticos ali embaixo que afetam instrumentos de navegação. Outros, mais criativos, acreditam que algo vive lá dentro. Algo que não responde à lógica. Algo que espera. Você tenta afastar esse pensamento, mas a névoa continua te engolindo. O tempo passa estranho. O painel marca que já se passaram 30 minutos desde a ilha. Mas o sol ainda está no mesmo lugar. Você verifica o relógio. O seu e o do copiloto estão com horas diferentes. Diferenças pequenas, mas reais. E o mais estranho, os dois estão ficando lentos. Como se o tempo estivesse hesitando. E você percebe, a bússola girou. Não bruscamente, mas em espiral. Como se estivesse tentando encontrar um norte que não existe mais. Ela gira, gira, para, e então muda de direção outra vez. O GPS parou de vez. A tela congelou, mostrando um ponto em branco, como se o avião estivesse fora do mapa. Literalmente. Você segura o manche com mais firmeza, mesmo sabendo que não há muito o que fazer além seguir em frente. Ou para o lado. Ou para qualquer direção que ainda pareça real. A névoa começa a clarear. Lentamente. Como uma cortina se abrindo. E o que você vê depois é tão absurdo quanto bonito. O céu não é mais azul. Tem um tom esverdeado, como vidro de garrafa. O mar brilha como se estivesse iluminado de baixo. E, ao longe, você vê estruturas. Não é uma ilha. Não exatamente. São torres. Colunas. Retas demais para serem naturais, mas antigas demais para parecerem humanas. Estão parcialmente submersas, como se algo muito antigo tivesse tentado voltar à tona, e parou no meio do caminho. Você sabe o que está pensando. Atlântida. Claro. Mas você não diz em voz alta. É como uma superstição. Nomear o impossível às vezes o traz para perto demais. E aí, o rádio chia de novo. A mesma voz. Mas agora, ela diz algo que você entende. Uma palavra. Apenas uma. Fiquem. O copiloto começa a chorar. Sem fazer barulho. Apenas lágrimas descendo, enquanto ele olha fixo para frente, como quem viu algo que o cérebro não consegue processar sem quebrar um pouquinho. Você respira fundo. E decide não ficar. Você não responde àquela voz. Nem tenta. A única reação possível é mental, uma negativa silenciosa, teimosa, quase infantil. Você repete para si mesmo, como um mantra, não vamos ficar. Não vamos ficar. E começa a virar o avião. Mas o avião não vira. Você mexe os controles. Eles respondem.
suavemente. Mas é como se estivessem nadando. Como se algo, invisível, tivesse adicionado uma densidade estranha ao ar. A aeronave obedece, mas com atraso. 1 segundo de atraso. 2. E esse tipo de delay não acontece. Não assim. O copiloto não diz nada. Ele ainda está com o rosto encharcado de lágrimas, mas agora olha para você como quem espera ordens. Você pensa em pedir para ele verificar os instrumentos, só para parecer ocupado, no controle. Mas não diz nada. Porque tudo que vem à sua mente soa ridículo. Checar instrumentos. Em que planeta vocês ainda estão? A luz do sol, se é que aquilo ainda é o sol, começa a piscar. Não como se houvesse nuvens, mas como se o céu estivesse falhando. Tipo quando um vídeo trava e volta com pixels trocados. Uma luz intermitente, quase tecnológica, que vem do céu e se reflete no mar. Você lembra de uma curiosidade estranha sobre o Triângulo das Bermudas? Entre as décadas de 1950 e 1970, mais de 75 aviões e navios desapareceram ali sem deixar vestígios. E muitos desses casos têm um padrão bizarro: comunicações cortadas abruptamente, testemunhas vendo luzes no céu, bússolas enlouquecidas, e o famoso skyglide que vários pilotos relataram. Uma quebra na linha do horizonte. Como se o mundo tivesse uma dobra invisível bem ali. Pensamos ainda se essa taxa de desaparecimento é realmente mais alta do que em outras regiões de tráfego intenso. Estatisticamente, alguns afirmam que o número é compatível com outras áreas do oceano. Mas isso não explica os padrões. As semelhanças entre os casos. As vozes. As luzes. A sensação de estar sendo observado. Você, agora, está exatamente nesse ponto. A luz não é mais apenas intermitente. Ela está pulsando. E, pela primeira vez, você ouve um som vindo de fora da cabine. Não do motor. Não do rádio. De fora. Um zumbido grave, quase orgânico. Um som que não é ouvido tanto pelos ouvidos quanto pelo corpo. Ele vibra dentro do peito. Parece vir de baixo. Da água. Ou do próprio ar. Você tenta ganhar altitude. Força os motores. Eles respondem com esforço, mas vão. Aos poucos, o avião sobe. E quanto mais sobe, mais clara fica a névoa abaixo. Você começa a ver o oceano de novo. Azul escuro. Denso. Vasto. E aquele grupo de estruturas sumiu. Como se nunca tivesse estado lá. Você respira aliviado. Mas só por 1 segundo. Porque lá na frente, à sua direita, aparece outro avião. Ele surge devagar, vindo da névoa. Um modelo antigo. Muito antigo. Um bombardeiro da Segunda Guerra, talvez. Um Avenger? Você não tem certeza, mas parece com aqueles que sumiram no famoso voo 19, em 1945. Eles estavam em missão de treinamento e simplesmente sumiram do radar. Nunca encontrados. E agora, um deles está aqui, voando ao seu lado. O mais assustador? Ninguém o pilota. Você não vê ninguém na cabine. Só o avião, flutuando, como se estivesse numa missão fantasma. A fuselagem tem ferrugem. A pintura quase apagada. E mesmo assim, ele voa com estabilidade. O copiloto também vê, e solta um som baixo, como quem teve a alma espremida. Você tenta desviar. O avião fantasma imita. Vira na mesma direção. Ao mesmo tempo. Como se estivesse espelhando seus movimentos. E aí você tem um impulso. Pega o rádio e fala. Só uma palavra. Quem está aí? O rádio responde. Não com voz. Com um estalo. Depois outro. Pausado. Você conhece esse padrão. Código Morse. O copiloto, ainda trêmulo, traduz mentalmente. Você já está aqui. Frio. É isso que você sente. Apesar da cabine aquecida, das luzes, do esforço dos motores, você sente frio. Como se algo tivesse atravessado sua pele direto até os ossos. Você se lembra de uma teoria esquisita que leu certa vez num fórum. E se o triângulo não for um lugar, mas um estado? Uma dobra na percepção. Uma camada entre tempos. Uma zona onde a realidade se comporta como um software com bug. Alguns entram e voltam com glit. Outros
Nunca voltam. O Avenger some. Não se afasta. Não cai. Apenas desaparece. Como se alguém tivesse apagado com um clique. E a névoa volta. Densa. Total. Engolindo o céu. Você toma uma decisão. Subir. Mais. Mais. Até sair disso. O copiloto grita algo, mas você está focado. Os motores uivam. Os instrumentos piscam. A fuselagem treme. Mas o avião responde. Você sobe até passar das nuvens. E lá em cima, a luz. Sol. Céu limpo. Você rompe a camada. O rádio chia. Uma nova frequência entra. Controle de tráfego aéreo. Repetindo seu prefixo. Você responde. A voz do outro lado comemora. Diz que vocês sumiram por 35 minutos. Mas, a gente saiu da base há menos de 1 hora. Silêncio. Senhor, vocês saíram há quase 5 horas. Temos registros. Buscamos vocês. Estão bem? Você não responde de imediato. O copiloto desmaia. E o painel pisca. A bússola continua girando. Você pousa o avião com a precisão de quem não tem escolha. As pernas mal respondem quando tocam o chão do hangar, e o som dos seus próprios passos ecoa como se estivesse num espaço vazio, mesmo com gente correndo, perguntando, falando alto ao redor. Técnicos. Oficiais. Médicos. Mas é como se todos estivessem levemente atrasados no tempo. As palavras chegam com um segundo de delay. Os toques também. Você olha para o copiloto sendo levado numa maca. Ele está pálido, mas acordado. Um médico acena para você, como quem diz, vai ficar tudo bem. Você apenas assente, embora duvide. Nada está bem. Nada está lógico. Enquanto um oficial de uniforme amassado te conduz para uma pequena sala de vidro, onde pretendem entender o que houve, você se lembra de um detalhe antigo. O voo 19, aquele esquadrão de Avengers que sumiu em 1945, teria mandado uma última mensagem confusa. O comandante teria dito, tudo parece estranho. Mesmo o oceano. Não temos certeza de onde estamos. Parece que estamos entrando em águas brancas. E depois, silêncio. A frase ficou marcada, e agora, estranhamente, ela se parece demais com o que você viu. Águas brancas. Uma descrição perfeita para a névoa pulsante que te cercou. Você se senta, e o interrogatório começa. A primeira pergunta é técnica. O tipo de combustível. A rota. A altitude. Mas, pouco a pouco, o clima muda. Um dos oficiais, um homem grisalho com olhos fixos demais, começa a perguntar sobre as luzes. Sobre o tempo perdido. Sobre a estrutura vista no mar. Ele não anota nada. Não reage. Só ouve. Você menciona o avião Avenger. A resposta dele é seca. Que tipo de pintura ele tinha? Quase nada. Muito apagada. Mas dava para ver um número. Você hesita. E percebe que o número sumiu da memória. Ele assente, como se esperasse exatamente isso. Você pergunta. Já ouviram relatos parecidos? Ele sorri. Sutilmente. Acontece mais do que você imagina. Só que, não com retorno. Essa frase fica ecoando. Você decide perguntar. O que foi aquilo? Ele te olha. Firme. E responde com a calma de quem já aceitou uma resposta impossível. A gente ainda não sabe. Mas temos teorias. Buracos de tempo. Campos eletromagnéticos. Portais dimensionais. Zona de convergência de realidades. Mas nada disso explica por que alguns voltam, e outros não. Você tenta rir. Uma risada seca, nervosa. Parece ficção científica barata. Ele sorri de novo. Dessa vez, um pouco mais humano. É. Só que ninguém liga quando os filmes são ruins. Mas quando a realidade começa a copiar eles, a coisa incomoda. Você sai da sala com uma folha na mão, um termo de confidencialidade. Clássico. E uma recomendação de descanso. Mas você não dorme naquela noite. No quarto de hotel onde te hospedam provisoriamente, o ventilador de teto gira com um som irregular. E há algo na parede do banheiro, uma mancha de umidade com formato estranho. Muito parecido com
O contorno de uma ilha. Você não tem certeza se é paranoia ou realidade. E já começa a entender que, depois daquela viagem, as duas coisas andam juntas. Na manhã seguinte, ao tomar café, um dos técnicos que checou seu avião se aproxima. Ele hesita um pouco antes de falar. Só para constar, senhor, a pintura da fuselagem ficou diferente. Como se estivesse mais gasta. Tipo, oxidada. Você franze a testa. É impossível. A aeronave é nova. Eu sei. Mas é como se tivesse envelhecido. Sabe? Os parafusos, os painéis externos, tudo com aparência de coisa antiga. De décadas atrás. Você engole seco. Ele completa. E tem mais. O GPS. Está preso numa coordenada. Você pergunta qual. Ele te entrega um papel com números. Você pesquisa. E quase deixa o café cair da mão. É a localização aproximada de onde o voo 19 desapareceu. Uma curiosidade que você lembra na hora. O Triângulo das Bermudas é uma das poucas áreas do mundo onde bússolas apontam para o norte verdadeiro em vez do norte magnético, uma anomalia que, no passado, causou inúmeros erros de navegação. Pode ter sido isso que afetou tantos pilotos antigos? Ou é outra coisa? Há os que dizem que não é nada além de lenda reforçada pela mídia. Outros argumentam que há, sim, padrões magnéticos incomuns na região, mas que os dados são inconclusivos, justamente porque os fenômenos não se repetem de forma previsível. Como se algo consciente decidisse quando se manifestar. Você agora tem esses dados. Mas também tem a sensação incômoda de que o tempo ainda está errado. Os relógios funcionam, mas seu corpo não acompanha. Os dias parecem curtos. As noites, longas demais. Como se você estivesse descompassado com o resto do mundo. No dia seguinte, você é liberado. Sem alarde. Sem manchetes. A história será reescrita como uma anomalia técnica. E ninguém jamais saberá o que aconteceu no céu sobre o triângulo. Mas você sabe. E pior, você sente que aquilo não acabou. Na verdade, parece só ter começado. Você está em casa. Ou melhor, de volta à sua casa, mas algo mudou. O sofá parece mais duro, as luzes mais fracas. Até o cheiro da sua cozinha soa levemente errado. Você tenta se convencer de que é o trauma, o estresse, o cansaço. Mas no fundo, uma parte sua sabe, não é só isso. Sua planta preferida, aquela suculenta no parapeito da janela, está morta. Você jura que regou ela antes de viajar. Ainda mais estranho, seu vizinho, aquele que sempre te dava bom dia com um sorriso exagerado e uma caneca de Star Wars na mão, agora parece te evitar. Ele olha, hesita, e entra no carro sem dizer nada. Você liga a TV. As notícias são normais. Caos político, tempo instável, a cotação do dólar. Mas no rodapé, passa uma nota rápida sobre possível interferência eletromagnética em radares no Atlântico Norte. E só isso. 30 segundos. Nenhuma menção a desaparecimentos. A luz da sua sala pisca. Só uma vez. Mas suficiente para você levantar da poltrona. Naquela noite, você dorme. Ou tenta. No meio do sono, você sonha com a névoa. Mas dessa vez, você está dentro dela, parado sobre a água, e vê a estrutura mais claramente. Ela é enorme. Prateada. Com formas que desafiam qualquer engenharia que você conheça. Nenhuma quina. Nenhum pilar visível. E aquilo parece respirar. Como um animal metálico suspenso sobre o mar. Uma curiosidade estranha que surge na sua mente. Em 1970, o piloto Bruce Gernon relatou ter atravessado um túnel de nuvens eletricamente carregadas no Triângulo das Bermudas e, ao sair, percebeu que havia pulado 30 minutos no tempo, algo impossível segundo as leis conhecidas da física. Ele descreveu o túnel como uma espécie de vórtice cinzento. Soa familiar demais. Você acorda suando. E encontra algo no chão do quarto. É um papel. Um pedaço de carta náutica, muito antigo, com uma anotação à mão. Não é sua. Não reconhece a caligrafia. E no canto inferior, há um símbolo. Um triângulo com um círculo no centro. Você o viu antes. Gravado na fuselagem do Avenger. Você pesquisa. Horas depois,
Encontra menção a esse símbolo num relatório desclassificado da Marinha Americana datado de 1964. Supostamente, marcava áreas com anomalias persistentes de navegação. Mas a maior parte do documento está censurada. Você leva o papel para um amigo cartógrafo. Ele confirma que a carta é real, mas antiga, pelo menos dos anos 40. E com uma estranha particularidade, ela marca uma ilha que não existe em nenhum mapa moderno. Uma ilha em formato de meia-lua. Latitude e longitude batem com sua coordenada presa no GPS. Algumas teorias mencionam bancos de areia que afundaram após terremotos subaquáticos. Outras falam de erros de mapeamento antigos. Mas há também relatos de marinheiros que juravam ter visto terra firme onde hoje só há mar profundo. Como se o lugar aparecesse e sumisse de acordo com a vontade própria. Você resolve não contar a ninguém. Nem sobre o papel, nem sobre o símbolo, nem sobre os sonhos. Até que algo acontece. Na manhã seguinte, há um envelope na sua caixa de correio. Sem remetente. Sem carimbo. Dentro, uma única foto em preto e branco. Um avião Avenger, voando sobre o mar. Mas o detalhe que te paralisa não é o modelo da aeronave, é o número pintado na lateral. É o mesmo número que você viu, ou pensou ter visto, no avião que cruzou seu caminho na névoa. Você tenta achar algum truque. Um fake, uma montagem. Mas tudo parece autêntico. O papel, a tinta. E atrás da foto, um nome. Charles Taylor. O comandante do voo 19. Supostamente desaparecido em 1945. Nenhum vestígio jamais encontrado. Você começa a ligar os pontos. Lentamente. Dolorosamente. O que quer que esteja dentro do triângulo não age por acidente. Há padrão. Há recorrência. E, talvez, a seleção. Você não tem certeza se foi escolhido ou poupado. Mas sabe, sem dúvida, que foi marcado. E sente que precisa voltar. Você começa a planejar. Não é uma decisão racional. É mais como uma coceira mental que não para. Um zumbido suave, como se algo lá longe te chamasse. E, claro, você ignora o senso comum. Ignora os avisos do seu irmão, da sua terapeuta, do algoritmo do YouTube que te oferece vídeos de por que você nunca deve voltar ao Triângulo das Bermudas. Porque, no fundo, você já decidiu. Só está esperando o momento certo. Você aluga um barco. Um menor dessa vez. Sem muita tripulação. Apenas você, um rádio, equipamentos básicos de navegação e um velho gravador. Sim, porque parte de você ainda quer registrar tudo. Um resquício de racionalidade tentando documentar o inexplicável. Como se gravar pudesse te proteger. Sawyer, não pode. Você parte ao entardecer. O mar está calmo, quase silencioso. O tipo de silêncio que não tranquiliza, apenas dá tempo para sua mente correr solta. E ela corre. Você se pega pensando em teorias. Como a do autor Charles Berlitz, que nos anos 70 tornou o Triângulo das Bermudas um ícone cultural. Ele sugeria que as anomalias eram causadas por ruínas da Atlântida escondidas no fundo do oceano. Ruínas que emitiam energia eletromagnética capaz de desorientar qualquer instrumento. Você ri, sozinho. Porque no momento, você daria qualquer coisa para que fosse só a Atlântida. A noite cai. E é quando as coisas ficam estranhas. De novo. O céu, antes limpo, se cobre de nuvens pesadas, como se alguém as pintasse com pincel largo. O mar não balança, mas o ar vibra. Você sente na pele, como eletricidade antes de uma tempestade. O GPS começa a oscilar. Nada extremo, mas o suficiente para te deixar alerta. E então, de repente, tudo apaga. Rádio, motor, luzes. Escuridão total. Você tenta ligar tudo de novo. Nada. Nem o gravador responde. E então, no meio da escuridão, uma luz aparece. Uma única esfera, dourada, flutuando no ar, a uns 20 metros da embarcação. Você não consegue definir sua origem. Ela não reflete no mar. Não emite calor. Apenas, está ali. Você não se mexe. Talvez por medo. Talvez porque, em algum nível, sabe que essa coisa não reage a movimentos. Reage a intenções. Lembra daquela curiosidade bizarra?
Em 1881, o navio inglês Ellen Austin encontrou uma embarcação à deriva no Triângulo. Sem tripulação, mas em perfeito estado. Quando eles colocaram uma nova tripulação a bordo, ela desapareceu. Reapareceu dias depois. Vazia. Tentaram de novo. E de novo, a embarcação sumiu. Reapareceu. Sempre vazia. Eventualmente, a Ellen Austin partiu sem olhar para trás. Você se pergunta se aquela esfera dourada viu aquilo acontecer. A esfera se move. Lentamente. Circunda seu barco como se escaneasse. Você sente um peso estranho no peito, como quando entra numa sala onde acabou de acontecer uma briga. Um clima denso, difícil de explicar. E então, a luz se apaga. O motor volta. O rádio chia. As luzes acendem. Mas o GPS mostra algo impossível. Você está no exato ponto onde, meses atrás, ficou preso. Mesmo céu. Mesmo mar. Mesmo silêncio. Você encara o horizonte, procurando por algo, qualquer coisa, familiar. E então vê a ilha. Aquela em formato de meia-lua. A que só existia na carta náutica antiga. Ela está ali. Real. Com árvores altas, formações rochosas, e uma praia clara como sal refinado. Mas o mais perturbador não é a existência da ilha. É o fato de que há uma fogueira acesa no meio dela. Você não está sozinho. Você sente seu coração acelerar, apesar do esforço para manter a calma. A ilha ali, no meio do nada, com uma fogueira acesa, isso desafia toda a lógica e seu instinto de sobrevivência grita para que você vire o barco e fuja o mais rápido possível. Mas algo te prende, como se um fio invisível amarrasse seus pés no convés. Você respira fundo e prepara seu barco para uma aproximação lenta. O som da água batendo contra o casco é o único ruído que preenche a noite. Conforme se aproxima, percebe detalhes que nunca esperaria. Uma linha tênue de fumaça que sobe da fogueira, se perdendo no céu nublado, e o cheiro de madeira queimando, misturado com uma brisa salgada e um toque amadeirado, um aroma tão familiar quanto estranho. Você pensa no famoso voo 19, aquela esquadrilha de 5 aviões torpedeiros que desapareceu misteriosamente em 1945 no Triângulo das Bermudas. Ninguém jamais encontrou seus destroços ou sobreviventes. Algumas teorias sugerem falhas mecânicas, outras propõem até interferência alienígena ou portais temporais. Historiadores ainda discutem se o desaparecimento foi resultado de erro humano ou forças além do nosso entendimento. Enquanto seu barco encosta suavemente na praia, você escuta algo, passos leves, quase como sussurros, vindo da densa vegetação. Não há luz além da fogueira, e você se pergunta se deveria ter trazido uma lanterna. Lembrando da curiosidade excêntrica de que algumas espécies de peixes bioluminescentes brilham no escuro, você pensa que, talvez, não seja a única coisa estranha ali. Você desce com cautela, sentindo a areia fria sob os pés, e a cada passo o som dos seus próprios movimentos parece amplificado demais, ecoando no silêncio da ilha. De repente, uma figura surge da escuridão, vestida com trajes que lembram os navegadores antigos, não vikings, claro, mas talvez algo ainda mais antigo. A pessoa se vira lentamente, revelando um rosto que parece mais uma máscara do que uma face humana, com olhos que refletem as chamas da fogueira. Você tenta falar, mas sua voz some, presa pela mistura de medo e fascinação. A figura levanta uma mão em um gesto que pode ser amigável ou ameaçador, você não sabe. O que sabe, no entanto, é que está vivendo uma experiência que desafia toda a razão, e que poderá mudar sua compreensão do Triângulo das Bermudas para sempre. Você permanece imóvel por um momento, enquanto o silêncio pesa no ar, quase sufocante. A figura diante de você não se move, apenas observa, e você sente que está sendo avaliado, como um intruso em um ritual secreto que não deveria presenciar. A fogueira crepita, lançando sombras dançantes que brincam com as formas na densa vegetação ao redor da ilha. E, por um instante, tudo parece suspenso no tempo, como se o mundo tivesse parado para você prestar atenção a esse momento estranho e inquietante. Lembra daquele episódio curioso em que navios antigos relatavam a presença de névoas que engolem tudo no Triângulo das Bermudas, deixando os marinheiros desorientados e presos em um limbo entre o espaço e o tempo? Essa névoa agora parece se insinuar ao seu redor, espessa e silenciosa, envolvendo a ilha como um véu fantasmagórico. Você sente a pele arrepiar, não pelo frio, mas por algo muito mais profundo, uma sensação de estar à beira do desconhecido.
Os historiadores ainda debatem se esses fenômenos são causados por condições naturais raras, como bolhas de metano liberadas do fundo do mar que podem provocar instabilidades na água e no ar, ou se são evidências de algo mais esotérico, talvez uma falha na própria estrutura da realidade. Enquanto você considera essas possibilidades, a figura finalmente fala, uma voz que soa como um eco distante, quase musical, falando em um idioma que você não reconhece, mas que, de algum modo, compreende no nível instintivo. Ela menciona lugares que você conhece dos mapas e das lendas, ilhas submersas, bases secretas, portais dimensionais. Você tenta anotar mentalmente cada palavra, mesmo sabendo que a lógica e a ciência provavelmente rejeitariam tudo isso. Mas ali, naquela ilha perdida, entre a bruma e o silêncio, a racionalidade parece uma construção frágil demais para conter o mistério que você está vivendo. Curiosamente, você recorda uma curiosidade excêntrica. Durante os anos 50, um experimento militar conhecido como Projeto Montauk teria tentado manipular o espaço-tempo nas proximidades do Triângulo das Bermudas, supostamente criando distúrbios que poderiam explicar desaparecimentos e avistamentos estranhos. Mas isso ainda é visto como uma teoria conspiratória, com poucos documentos concretos para comprovar. Você se pergunta, enquanto observa a fogueira que parece nunca diminuir, se a resposta para os mistérios do Triângulo das Bermudas está mais ligada ao desconhecido do que ao conhecido, ao inexplicável mais do que ao explicável, e se essa ilha, essa noite, será a última vez que você verá o mundo da mesma forma. Você acorda, ou pelo menos acha que acorda. A brisa quente da noite continua a acariciar seu rosto, mas a fogueira sumiu, e a figura que antes falava em enigmas desapareceu como se nunca tivesse existido. Ao seu redor, apenas o som abafado do mar batendo contra as rochas da ilha. E no céu, nenhuma estrela. Nenhuma. Apenas um escuro sólido e profundo, como se alguém tivesse apagado o céu com tinta preta. Seu corpo está leve, como se você não tivesse peso. Ao tentar levantar, seus pés não tocam o chão de forma firme. A areia parece inconsistente. Você olha para baixo e vê que a superfície da ilha parece líquida, como se o chão tivesse virado um espelho d'água. Você caminha e seus passos ondulam, distorcem sua imagem, como se você estivesse andando sobre o próprio tempo. Você já ouviu falar do tempo líquido, certo? Um conceito filosófico que diz que o tempo moderno é fluido, instável, que as horas escorrem entre os dedos como água. Mas ali, no meio do Triângulo das Bermudas, o tempo parece ser literalmente isso: líquido, flutuante, um oceano onde você está navegando sem bússola, sem direção, sem amanhã. Você passa por estruturas estranhas, ruínas parcialmente submersas, colunas cobertas de algas, fragmentos de metal torcido que lembram cabines de avião e mastros de navio. E então você percebe, essa ilha é um cemitério. Mas não de corpos, é um cemitério de desaparecimentos. Um lugar onde tudo que se perde no triângulo parece vir parar. Há relógios que giram para trás. Brinquedos antigos. Um rádio emitindo sussurros em código Morse. Um capacete da Segunda Guerra Mundial com musgo crescendo por dentro. Você se abaixa e pega uma bússola. A agulha gira como um peão, enlouquecida. Você a solta e ela flutua por um instante antes de desaparecer. Parece uma metáfora visual tirada diretamente de um sonho ou de um pesadelo. Você se dá conta de que não há sons de animais, nem insetos, nem vento. Apenas aquele zumbido de fundo, quase imperceptível, como o som de uma televisão antiga ligada sem sinal. Uma curiosidade bizarra se infiltra na sua mente. Sabia que, durante a década de 1970, vários pilotos relataram uma nuvem hexagonal no Triângulo das Bermudas que parecia sugar os instrumentos de navegação? Alguns afirmavam ter visto formas geométricas no céu, como colmeias giratórias. O relato mais estranho dizia que o tempo havia desacelerado dentro dessa nuvem, como se o piloto tivesse passado por uma zona onde o relógio perdeu o interesse em marcar as horas. Ainda se tenta entender o motivo pelo qual essas nuvens não aparecem em radares modernos, apesar de testemunhos tão consistentes. Alguns dizem que foram alucinações causadas por gases ou estresse. Outros acreditam que esses registros foram suprimidos. A verdade é, ninguém sabe. E isso é desconfortável. Você continua andando, sentindo que a ilha agora está se movendo, como se fosse uma criatura viva, não como algo que flutua, mas como algo que respira. As marés batem com ritmo. A terra pulsa sob seus pés. Você não está mais em um lugar, você está dentro de uma ideia. De repente, um som. Não alto,
mas claramente não natural. É um bip. Um único bip, repetido com regularidade. E você o reconhece. É o sinal de um localizador de emergência. Um transponder de avião, talvez. Você o segue. Entre uma árvore morta e uma cabine oxidada de submarino, você encontra um colete salva-vidas pendurado num galho, como se alguém o tivesse deixado ali ontem. Mas não há ninguém. Você grita. Sua voz ecoa de volta com delay, como se tivesse viajado por quilômetros antes de retornar. Você sente que está ficando cada vez mais longe de tudo que conhecia, e cada passo parece um mergulho mais fundo no mundo que não segue regras, um mundo onde lógica e tempo são convidados que já foram embora faz tempo. Aquele bip continua, insistente, como um despertador que você não consegue desligar. Você caminha até uma clareira onde a luz não vem de cima, mas de baixo. O chão emite um brilho fosforescente, esverdeado, como se estivesse aceso por dentro. Cada passo aciona uma pequena onda de luz sob seus pés, e por um momento você pensa que talvez esteja dentro de algum tipo de estrutura, ou talvez em cima de algo. Uma máquina. Um artefato. Um esqueleto colossal de uma tecnologia esquecida. Você se lembra do que ouviu certa vez, que sob as águas do Triângulo das Bermudas foram encontradas formações semelhantes a pirâmides, feitas de cristal, perfeitamente simétricas. A comunidade científica riu, claro, alguns ainda riem. Mas os mergulhadores que as relataram nunca voltaram a dizer que estavam errados. Um deles chegou a declarar que sentiu vibrações no osso do ouvido quando chegou perto da pirâmide. O tipo de vibração que você sente agora, embora você não esteja ouvindo nada. Você passa por placas metálicas com inscrições que não consegue entender. Nenhuma língua conhecida. Símbolos circulares, padrões que se repetem como mandalas mecânicas. Uma sensação invade você. E se o triângulo não fosse apenas um lugar? E se fosse um sistema? Um organismo? Um portal? Ali, bem no centro da clareira, uma espécie de altar baixo se ergue. Sobre ele, um objeto que você reconhece de forma quase instintiva. É uma caixa preta de avião. Uma verdadeira. Manchada de sal, com casca de coral crescendo nas bordas, mas intacta. Você se aproxima e ouve algo muito mais estranho do que esperava. Não é um aviso técnico, nem um pedido de socorro. É uma música. Baixa, como se estivesse sendo tocada por um rádio enferrujado a milhas de distância. Uma melodia suave, quase infantil, que parece lembrar uma canção de ninar antiga. Você se senta. De repente, não sente mais medo, apenas uma tristeza profunda, como se tivesse chegado a um lugar onde o tempo parou porque as pessoas ali foram esquecidas. Até hoje se perguntam o que causou o desaparecimento do USS Cyclops, um dos maiores navios da Marinha dos Estados Unidos, que sumiu sem deixar rastros no Triângulo das Bermudas em 1918. Não houve destroços, nem mensagens de emergência, nada. Apenas o vácuo. Alguns culpam tempestades. Outros falam em sabotagem. Mas a teoria que mais assombra diz que ele simplesmente evaporou. E o que você vê agora ao seu redor parece reforçar essa hipótese. Você percebe que a luz sob os seus pés está piscando em um padrão. Não é aleatório. São códigos. Você tenta contar os intervalos, mas logo percebe, é binário. Zeros e uns. Uma linguagem. Mas quem está tentando se comunicar? E com quem? Ao longe, o bip muda de tom. Mais agudo agora. Você se levanta, como se hipnotizado, e anda em direção ao som. Passa por uma torre parcialmente enterrada, que parece ter sido arrancada de um submarino. Dentro dela, fotos penduradas. Rostos de pessoas sorrindo, algumas com trajes de voo, outras com uniformes de cruzeiro. Nomes escritos à mão, alguns borrados, outros riscados. Todos desaparecidos. E todos aqui, de alguma forma. Você sente que está sendo observado, mas não de uma forma hostil. Como se o próprio lugar estivesse prestando atenção em você. Como se fosse um teste. E então, você vê um espelho. Simples, de moldura enferrujada, pendurado em um suporte cravado na terra. Você se aproxima. A imagem que vê não é sua, não de imediato. É uma versão de você em trajes antigos, talvez da década de 1940, com expressão cansada, pele queimada de sol e olhos arregalados. Você pisca. A imagem muda. Agora você está com um traje de mergulho dos anos 60. Pisca de novo,
Agora está de uniforme militar, segurando um rádio. Cada piscada parece mostrar uma versão de você que não retornou. Você dá um passo para trás, e a imagem no espelho continua te encarando. Ela sorri. Não um sorriso maligno, um sorriso de compreensão. Como se dissesse, você também chegou. Então você entende, o Triângulo das Bermudas não engole as pessoas. Ele as transforma. Cada desaparecido virou parte de algo maior, como células de um organismo que ninguém entende. Talvez sejam fantasmas. Talvez viajantes do tempo. Ou talvez apenas memórias gravadas no tecido de um lugar que se recusa a seguir as regras da realidade. E agora, você também está aqui. Você continua andando, sentindo que já não pisa em solo firme, mas numa espécie de memória viva. Cada passo ecoa como se estivesse atravessando páginas de um diário escrito por um continente submerso. O ar muda de densidade, como se houvesse algo ali além do oxigênio, talvez lembranças flutuando, talvez pensamentos alheios esperando para serem lidos. Você percebe agora que o som ambiente se intensificou. Não é mais apenas o bip agudo ou a música distante. Há vozes, sussurradas, justapostas umas sobre as outras. Frases em línguas diferentes, fragmentos de diálogos interrompidos. Alguém chama por ajuda. Outro recita números. Uma criança canta. Você tenta isolar alguma voz, mas todas se misturam em uma única massa sonora, como ouvir um sonho que não é seu. Então, ao seu lado, um letreiro de neon acende sozinho. Estação Átomo, Zona de Conexão. O nome soa como algo saído de um filme de ficção soviética dos anos 70. Você entra no que parece ser uma câmara antiga, parcialmente oxidada, com painéis de controle ainda funcionando. Luzes piscam em ritmos hipnóticos. E, no centro da sala, uma cadeira de piloto, virada para você. Lenta, muito lentamente, ela gira. E você se encara. Mas é diferente do espelho de antes. Essa versão de você está mais velha, mais magra, os olhos fundos e a pele marcada por cicatrizes que você não se lembra de ter. E mesmo assim, você sabe que são suas. A figura sorri, mas não se levanta. Apenas aponta para um console ao lado. Você se aproxima. Há uma tela de radar. Nela, uma série de pontos vermelhos, todos girando em torno de um ponto central, onde está escrito: você está aqui. Em 1978, um voo de passageiros chamado Flight 19, um exercício de treinamento com 5 aviões da Marinha, desapareceu sobre o Triângulo. O mais estranho, o avião enviado para resgatar os 5, também sumiu. Nunca foram encontrados. Nenhuma explicação plausível. E ali, diante de você, há uma imagem digital tosca dos aviões girando eternamente em círculos, presos em um looping. Você entende, agora, o triângulo não destrói. Ele conserva. Como um museu, ou uma prisão. A sala ao lado parece uma réplica de uma cabine de cruzeiro dos anos 30. Cortinas floridas, uma máquina de escrever, uma bandeja com chá, ainda quente. Você abre a gaveta de um criado mudo e encontra cartas. Centenas delas. Todas endereçadas a diferentes nomes, de diferentes décadas. Mas todas terminam com a mesma assinatura, de alguém que ainda está tentando voltar. Você começa a ler uma delas, e algo estranho acontece. A voz da carta surge na sua cabeça, como se o autor estivesse lendo em tempo real. Você sente a dor, a saudade, o desespero. E a esperança. Sempre a esperança. A pessoa falava de ecos temporais, de portas que abrem só uma vez, de uma última chance de atravessar. Você olha ao redor. Nada parece mais real. Nem mais falso. Os pesquisadores ainda hoje debatem o estranho caso do SS Marine Sulphur Queen, um petroleiro que desapareceu em 1963 com 39 tripulantes a bordo. A embarcação tinha sido adaptada para transportar enxofre líquido, e muitos dizem que sua estrutura já era instável. Mas o curioso, nada foi achado, nem mesmo uma mancha de óleo. Para muitos, o caso é só mais uma estatística da negligência marítima. Para outros, é mais uma evidência de que certas rotas simplesmente não devolvem o que pegam. Você nota, no canto da sala, um dispositivo. Parece uma antena, ou talvez um transmissor. Há um botão vermelho, com letras gastas que talvez digam envio. Você hesita. E se for isso, a saída?
A ponte. A resposta? A cadeira onde seu outro eu está sentado começa a emitir um zumbido. Você se lembra de um antigo conto que dizia que o triângulo era, na verdade, um ponto de acumulação de energia dimensional. Que cada evento estranho, cada desaparecimento, era parte de um ciclo, e que um dia alguém entenderia como romper esse padrão. Você, talvez? Com um suspiro, você aperta o botão. E por um segundo, tudo se apaga. Silêncio absoluto. Nenhum som, nenhuma cor. Como se o mundo tivesse parado de respirar. Então a luz volta. Fraca. Azulada. Mas agora você está em outro lugar. A luz azulada se espalha devagar, como se precisasse de permissão para iluminar. Aos poucos, você percebe o ambiente ao seu redor. Um corredor vasto, circular, como o interior de uma estação espacial abandonada, ou de uma cápsula cerebral fossilizada em aço. O chão é metálico, mas gasta, com placas com letras quase apagadas. Em uma delas, dá para ler, Setor Delphi 9. Nada familiar, e ainda assim, tudo parece intuitivamente certo. Você começa a andar. Seus passos ecoam em ritmos quase melódicos. O ar está diferente, mais leve, quase rarefeito, como se estivesse em outro nível de densidade. Não há mais som de fundo, nem os sussurros. Só você. E a sensação de estar sendo observado. As paredes estão cheias de marcas, desenhos rudimentares, feitos à mão. São esquemas de mapas, calendários, símbolos astrológicos, até rostos. Você passa os dedos por um deles. É o seu. Um autorretrato, desenhado com algo que parece ferrugem seca. Abaixo, uma data futura. Um arrepio percorre sua espinha. Alguém já esteve aqui. Alguém como você. Ou talvez, você mesmo, antes. Lá na frente, um portal metálico desliza para o lado com um chiado. E o que você vê parece saído diretamente de um pesadelo retrofuturista. Um salão circular, com tronos de vidro, todos ocupados por figuras imóveis, como estátuas, mas a pele é real, o cabelo também. Elas não respiram, mas não estão mortas. Estão congeladas em uma espécie de pausa existencial. E no centro, uma estrutura que lembra um grande relógio de areia, cujos grãos se movem, para cima. Você se aproxima. Sente que aquilo é mais do que um símbolo, é um mecanismo. Uma espécie de bússola temporal invertida. E quando você toca na borda, sente um impulso. Sua mente é inundada com visões fragmentadas, mares agitados, pilotos gritando, bússolas rodando sozinhas, homens de terno com papéis em branco, uma criança desenhando um triângulo com círculos nos cantos. Tudo ao mesmo tempo. Você perde o equilíbrio. De repente, uma voz ecoa. Sem som, mas clara na sua cabeça. Se você quiser voltar, terá que esquecer. Você balança a cabeça, tentando entender. Esquecer o quê? Tudo. Essa jornada. Seu nome. O que faz de você? Você? A voz continua. Memória pesa mais que carne. Escolha. Ainda se discute uma hipótese levantada por Charles Berlitz, famoso por popularizar o Triângulo das Bermudas, a ideia de que a área seria uma antiga zona Atlântica, um fragmento ainda ativo de uma civilização perdida com domínio sobre o tempo e o espaço. Ridicularizado por muitos, Berlitz insistia que certos desaparecimentos seguiam um padrão que só faria sentido dentro de uma tecnologia que manipulava a densidade da realidade. Algo como: o que você vê diante de si agora. Você olha para os tronos. Um deles está vazio. É o único sem poeira. O único que parece esperar. Você se aproxima. E quando sua mão encosta no encosto, a luz muda. Tudo fica dourado. Suave. A sensação é a de estar em um útero cósmico. Seguro, mas suspenso. Você se senta. E imediatamente tudo se apaga. Mas não é vazio, é conforto. Como quando você cochila no sofá da sala com o som da televisão ao fundo. Há uma brisa. E o som do mar. Você abre os olhos, devagar. Está na praia. Mas não uma qualquer. Essa você reconhece. É a da sua infância. A da viagem que você jurava ter sonhado. A barraca de milho, o farol ao longe, os caranguejos minúsculos nas pedras. Tudo ali, intacto. Você se levanta. Seus pés afundam na areia quente. Uma senhora te acena de longe. Você sabe quem é.
mas não se lembra do nome. E não importa. Você sorri. Ela também. Lá em cima, um avião passa, um modelo antigo, da Pan Am. E por um instante, parece que o céu inteiro é um imenso vitral, mostrando versões da realidade se entrelaçando. E todas te incluem. Você fecha os olhos. Inspira. E solta o ar como quem se despede de um peso antigo. Você não sabe onde está, mas está em paz. E talvez seja isso que o Triângulo das Bermudas sempre foi, um espelho, não para onde você vai, mas para o que está disposto a deixar para trás. O céu começa a escurecer com um tom sépia reconfortante, como se o próprio tempo estivesse diminuindo o ritmo. Você caminha pela praia com passos lentos, como se cada grão de areia sob os pés estivesse contando segredos esquecidos do fundo do mar. O vento sopra gentilmente, trazendo um perfume de sal e lembranças. Atrás de você, pegadas que somem como se o oceano quisesse guardar o mistério do seu percurso. Não há mais lógica, apenas sensação. E, curiosamente, tudo faz sentido. Você passa por um grupo de pessoas sentadas em torno de uma fogueira, rostos familiares, mas indefiníveis. Estão sorrindo para você, como se soubessem que você finalmente chegou. Você se senta. Ninguém fala. E mesmo assim, está tudo dito. Alguém te entrega uma bebida em uma caneca de ferro, quente, doce, com um sabor impossível de descrever. Talvez tenha gosto de infância. Ou de despedida. Ali, nesse espaço suspenso, você se lembra de algo lido muito tempo atrás. O mar não toma, ele devolve de outra forma. Era sobre navios, sim, mas agora parece que era sobre você. Muitos pesquisadores tentaram decifrar o Triângulo das Bermudas com explicações naturais. Gás metano das profundezas alterando a flutuabilidade, tempestades eletromagnéticas, erros humanos ampliados por lendas. E tudo isso pode ser verdade. Mas talvez também seja verdade que algumas pessoas, ao cruzarem essa zona, sejam levadas não para outro lugar, mas para outra versão de si mesmas. Uma mitologia moderna, moldada por manchetes sensacionalistas, livros de aventura e um desejo profundo de encontrar portais escondidos em nosso mundo comum. Mas e se a construção cultural foi a chave? E se você só acessa o triângulo quando acredita que ele existe? Você olha para o mar. Um navio se aproxima, silencioso. É antigo, feito de madeira escura e velas desbotadas. Na lateral, o nome, De Antiquitera. Um nome que mistura a ideia de máquina e naufrágio. E então você entende, esse é o fim da linha. Ou o começo. Depende de como você escolhe enxergar. Você sobe a bordo. O convés está vazio, exceto por uma bússola no chão. Ela gira sem parar. Até que, lentamente, para. Aponta para o sul. Você não questiona. Apenas segue. A jornada continua. Mas você está diferente. Não apenas no corpo, mas na forma como respira, observa, percebe. Aquela tensão que o acompanhava, sumiu. Em seu lugar, uma calma líquida. Como quem finalmente entendeu que não precisa controlar a maré, apenas aprender a boiar. E assim, sob as estrelas que agora piscam como velhas amigas, você se recosta. O navio balança suavemente. O som do mar te embala. E seus olhos pesam. Você vai dormir. E talvez, quando acordar, o mundo seja o mesmo. Mas você, definitivamente, não será. Agora que tudo está mais lento, deixe seu corpo relaxar por completo. Os olhos já quase se fecham, pesados como se cada pálpebra guardasse 1000 histórias. E está tudo bem. Aqui, não há mais o que descobrir, nem o que entender. O mistério pode ficar onde sempre esteve, nas entrelinhas do tempo, nas ondas que vão e voltam, carregando partes de nós que já não precisam mais estar aqui. Respire fundo, como quem mergulha num travesseiro macio. Sinta o peito afundar devagar, como se estivesse sendo embalado pelo próprio oceano. O mundo lá fora silencia, e dentro de você, tudo encontra lugar. Talvez você sonhe com navios antigos, com bússolas que não apontam para lugar nenhum, ou com vozes que falam de coisas esquecidas. Mas mesmo que não lembre amanhã, tudo que você viveu aqui já ficou gravado. Agora, imagine um céu sem fim, um mar que respira junto com você, e uma brisa morna que diz baixinho: você está seguro. Você pode descansar. Deixe-se levar. Boa noite e bons sonhos.